Nossas lições da EBD continuam trabalhando sobre as cartas que Paulo escreveu. E na lição de hoje nós vamos estudar sobre a carta aos Efésios. O autor da nossa lição, das nossas lições, deu como título para a lição de hoje, baseado na carta aos Efésios, regenerados para servir. Quando nós lemos esse título, nós logo temos que começar a trabalhar o sentido dele para a nossa experiência agora, a experiência da igreja que servimos a Deus, que nós também fomos regenerados para servir, não apenas para garantir um lugar no céu, mas enquanto aqui estivermos, servir ao reino de Deus através da nossa igreja. Vou ler o texto base que está em Efésios 1, de 2 a 14, e desta maneira nós já vamos começar a ter uma visão daquilo que Paulo procurou ensinar. E a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a ti no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na disposição da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nesses versículos que está na introdução da carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, nós já podemos perceber o desejo e a visão que Paulo quer transmitir através dos seus ensinos. Esta carta é destinado à igreja que estava na antiga cidade de Éfeso, situada hoje na atual Turquia. Onde hoje é o país chamado Turquia, é nessa área física que estava a cidade
de Éfeso. Ali estava uma colônia grega, mas que se tornou uma província romana dentro do processo da época em que Roma dominou quase todo o mundo conhecido. Nesta cidade, a maior atração estava no culto à deusa Diana, conforme está mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28. Como Roma dominou quase todo o mundo conhecido, a antiga Éfeso também foi alcançada por esse domínio e daí ter se tornado também uma província romana. Nesta igreja não havia os problemas apresentados nas outras igrejas. Paulo sentiu a necessidade de fortalecer aqueles crentes, apresentando-os as doutrinas fundamentais, para que através delas eles pudessem perceber um fiel resumo da fé cristã. Paulo começa a escrever naquela igreja sem ter que trabalhar problemas específicos que ele encontrou em outras igrejas, como encontrou, por exemplo, na igreja de Corinto. Como ele não encontrou um clima de problemas, ele percebeu que na igreja de Éfeso ele tinha um campo fértil para que a igreja crescesse nas suas doutrinas fundamentais para fortalecer a vida cristã deles. São essas doutrinas fundamentais que nós precisamos nos apropriar delas também para que possamos crescer no entendimento da palavra de Deus. Nos destaques estabelecidos, Paulo apresenta que a unidade da igreja é algo real e possível de acontecer na vida diária dos crentes. Toda igreja, em todo lugar, em todo tempo, é formada de pessoas diferentes, de famílias diferentes. Então, no primeiro momento, pode parecer estranho que a unidade da igreja possa acontecer. Assim como podia acontecer em Éfeso, pode acontecer em qualquer igreja deste tempo também, desde que nós percebamos que nós estamos unidos pelo principal. E esse principal é Jesus Cristo, o qual salvou a todos os membros das nossas igrejas. Uma nova vida em Cristo é o que trabalha Paulo na sua primeira carta, a partir do versículo 3 até o capítulo 2, versículo 10. Paulo começa ensinando que o conhecimento da fiel doutrina ou alicerce da nossa fé deve ser o caminho natural para uma busca da prática do dever cristão. Quando Paulo ora, especialmente pelos crentes da igreja de Éfeso, ele agradece a Deus pela fidelidade demonstrada por aqueles irmãos. É extremamente agradável pensar que uma outra pessoa possa orar por nós, possa orar pela nossa igreja, pela fidelidade que nós tenhamos demonstrado ou que continuaremos demonstrando aos ensinos de Deus. Paulo acrescenta na sua petição que aqueles crentes prossigam firmes no crescimento de sua caminhada cristã. Paulo destaca que eles não deveriam ter uma posição agradável apenas num determinado momento
mas eles deviam prosseguir, continuar firmes no crescimento espiritual e, através do prosseguir no crescimento, eles poderiam atrair outras pessoas também para as doutrinas que eles criam. Nossa condição natural, está no capítulo 2, versículos 1 e 3. Podemos estar caminhando fisicamente, mas estarmos espiritualmente mortos pela prática de delitos e pecados. E agora Paulo vai fazer uma consideração muito particular para aquelas pessoas sem Cristo que cercavam a igreja de Éfeso. Aquele que ainda não nasceu de novo está morto, ou seja, da vida padrão segundo Deus. Segundo o padrão de Deus, a pessoa está morta por causa da prática dos seus pecados. Segundo o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 59, versículo 2, ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre o ser humano e Deus. O que separa os homens de Deus é a prática dos seus pecados. O homem sem Deus tem uma vida triste e miserável. Antes de conhecer a Cristo, é insustentável a vida espiritual. A pessoa pode ter uma boa caminhada terrena, mas se essa caminhada terrena não é acompanhada de uma caminhada na direção de Deus, a vida se torna realmente sem sentido objetivo. Sem Cristo, a vida humana é de um escravo dominado pelos seus pecados, sem outra opção. A vida é totalmente sem controle. Por isso o texto bíblico fala que aquele que comete pecado, aquele que vive sob o domínio do pecado, é escravo do pecado. O autor faz uma pergunta muito interessante. Deus muda a história? Ele coloca essa pergunta como uma divisão da sua lição e toma por base o texto que está em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Deus pode mudar a nossa história. Apesar dos caminhos difíceis que podemos trilhar, mas é possível ser alcançado pela misericórdia divina. Somente Deus pode alterar o curso da nossa vida através de Jesus Cristo. Recebemos o privilégio de assentarmos nos lugares celestiais em Cristo. Deus é rico em misericórdia e tem um amor infinito, por isso nos alcança. Toda pessoa que quer abrir o seu coração para receber a Jesus, não importa a situação que está a sua alma, Deus pode alcançá-lo com a sua misericórdia. A salvação é fruto da riqueza da graça de Deus e não das obras ou feitos humanos. Ninguém é salvo por aquilo que faz ou aquilo que supostamente pensa ser. A salvação só acontece porque a graça de Deus alcança a todo pecador arrependido. Salvos para abençoar. Uma vez salvos pela graça, somos convocados para realizar a vontade de Deus.
somos salvos não apenas para ir para o céu, mas somos salvos também para abençoar outras pessoas e dar a outros o privilégio também de ter a rica experiência da salvação em Cristo Jesus. Concluindo, se somos novas criaturas em Cristo, precisamos conhecer nossa doutrina. Fomos salvos. Agora, Paulo escrevendo naquela igreja, vocês são salvos e estão dando bom testemunho que são salvos. Conhecer a doutrina é conhecer aquilo ao qual você crê. Fomos alcançados pela graça. Faço 3 destaques para pensar e agir. Primeiro, Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Cristo. É um grande privilégio. As pessoas precisam ver Jesus Cristo através da vida que levamos, da vida que praticamos. Segundo pensamento, que é uma interrogação. Temos usado nosso tempo para alertar aqueles que estão perdidos? Temos usado nosso tempo para alertar aqueles que estão perdidos? Possivelmente há pessoas que estão próximas de nós, ou vão estar próximas de nós, que a única oportunidade de ela conhecer Cristo será através da fala que comunicamos. E o terceiro pensamento, o crescimento da igreja depende de cada um de nós. A igreja é a soma das pessoas salvas. E eu e você precisamos dar nossa contribuição positiva para que a nossa igreja cresça e dessa maneira seja um instrumento útil para atrair outras pessoas a Jesus Cristo. Que as belas lições que a igreja de Éfeso nos transmitiu nesta ocasião sejam aquelas que pratiquemos para que sejamos úteis para os propósitos de Deus no lugar onde nós estamos.